Isaías 12, 1-5. Dirás, pois, naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. No meio dos juízos de Deus contra Israel e várias nações, Isaías é levado pelo Espírito Santo a escrever este salmo, este cântico. Isaías traz uma mensagem desagradável para a comunidade nacional de Israel e para a comunidade internacional. A Síria, a Babilónia, Moabe, a Etiópia, o Egito, a Arábia, etc. Mas este salmo é algo diferente no meio dessas mensagens de condenação do pecado. E este salmo reflete o caráter do nosso Deus, como Ele é um Deus justo e misericordioso. Ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me confortaste. Deus é um Deus justo e misericordioso. Por um lado, a ira contra mim, mas por outro lado, a ira se retirou e me confortaste. Mas este salmo também mostra como Deus é um Deus da salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Mas Deus também é um Deus digno de louvor. Dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Então é um Deus justo e misericordioso, é um Deus da salvação e é um Deus digno de louvor. Ele é um Deus justo e misericordioso porque Deus não pode fazer outra coisa senão condenar a injustiça, condenar o que é mau. Isaías descobre uma coisa que todos temos que descobrir, isto é, que um Deus que não se ira contra nós não pode ser um Deus em quem possamos confiar. Por exemplo, nós nunca iríamos confiar a nossa vida a um médico que achasse que a doença que temos não é para curar, que não fazia mal ter um cancro e espalhar-se mais e mais pelo corpo. O médico, ele ira-se contra a doença. Conhecer quem é Deus, quem é Jesus, é em primeiro lugar entender a injustiça, o pecado que há em nós. E entender que Deus é muito sensível à injustiça, à maldade. E por isso Ele se ira contra o pecado. A primeira coisa que Deus quer que entendamos é que a maldade e a injustiça são uma realidade. E essa realidade não é apenas nos outros, mas é principalmente em nós. Mas Isaías dá graças porque Deus se irou, mas Ele, e só Ele, tem o poder para deixar de estar irado. A sua ira se retirou. Só Ele tem o poder de retirar a ira de sobre nós. Porque Ele colocou essa ira sobre o seu Filho Jesus. E a nós trouxe-nos consolo, conforto. Deus o Pai, Ele ira-se contra o pecado, mas Deus o Filho é a causa da ira de Deus se retirar de sobre nós. E Deus, o Espírito Santo, Ele nos conforta. Estes conceitos não são muito compreendidos. Que Deus se ira contra o pecado. Que só Deus tem poder para parar a sua própria ira. E que Deus quer consolar-nos, confortar-nos. Ele quer salvar-nos. E só Ele pode fazer isso.
Deus o Pai que se ira, Deus o Filho que recebe a ira do Pai e a retira de sobre nós, e Deus o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que aplica essa salvação que o Filho trouxe para nós. Mas Deus é um Deus também da salvação, pois como é que Ele nos consola, como é que Ele nos traz a salvação? Em primeiro lugar, sendo Ele mesmo, Ele próprio se tornou a nossa salvação. É em Deus que está a salvação e não em nós, pois só Ele tem o direito de se irar e só Ele pode perdoar. Mas também Deus nos traz salvação quando nós confiamos. Confiamos nele e não tememos, pois Ele é o Senhor. É o Senhor que é a nossa força. É o nosso cântico. Ele é o Senhor a quem não temos que temer. E por isso Ele se torna a nossa salvação. E Ele traz-nos salvação também para que nós possamos com alegria tirar águas dessas fontes da salvação. Mas Deus também é um Deus digno de louvor. Por isso Ele nos convida a dar graças, a dizer, a dar graças, a invocar o seu nome, a tornar claro para todos que é Ele que nos abençoa, fazer notórios os seus feitos entre os povos. É Ele que nos abençoa. Contar quão grande é o seu nome, quão excelso é o seu nome. Ele é digno de louvor e nos convida a cantar-lhe. A cantar porque Ele fez coisas grandiosas. E toda a terra tem que saber isso. Devemos estar gratos. Graças te dou. Devemos estar gratos por Deus ser um Deus que se ira, mas tem a capacidade de deixar de estar irado, oferecendo a sua salvação. E por isso é digno de louvor, é digno de ser adorado por toda a eternidade. Este é um salmo que está no meio do juízo proferido por Isaías, que Deus enviou Isaías para proferir contra Israel, contra a comunidade nacional de Israel, mas também contra a comunidade internacional das nações. Mas no meio desse juízo há este salmo que mostra como o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus da salvação e por isso é um Deus digno de adoração e louvor.